Nós demoramos, temos parado 5 horas. Meio. Era para chegar lá ao meio-dia, chegamos às 5 da tarde. Bom dia. Tudo sim. Se fosse para gravar. Gente, vocês querem que ligue o ar, não? Aqui para você. É que onde você está nem vai É ter que muito você não vai efeito. pegar em cima. Você tem que ir para o lado de lá para pegar. Aí você não vai pegar, não. Nossa, que barulho foi esse? Um alienígena. Um alienígena. Essa é boa. Assim, a pessoa dele. E a tela também, consegui essa não, chatela. Tem que colocar o telefone no mudo aí. Quem não enxerga, mas tem um ouvido. Só por causa do aparelho. Olha ele aqui, ó. Tadã. E aí, vamos fazer uma prece aí para nós começarmos? Por favor. Tá bom. Vamos lá, então. Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome nesta casa de oração. Elevamos também o nosso pensamento, buscando a sintonia com a equipe espiritual da casa, em especial aquela que trabalha aqui conosco, que nos dirige no grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Que possam os benfeitores espirituais, mais uma vez, nos envolver em suas vibrações, de muito amor e carinho, como sempre, e que possam nos intuir para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Agradecendo esta oportunidade, deixamos nas mãos da equipe espiritual a prece de Pai Nosso, que fazemos dedicada em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, desculpa aí. Então, Tem que quitar aqui quem quiser. cadê você? Cadê você? Vamos aí, ó. Cadê você? Muito bem. Lendo. Gente, lembrando que a gente vai reler a questão 345. Ah, é? Nós começamos no União da Alma e do Corpo, aborto, esse é o tópico. Uhum. E a gente vai ler 345 de novo, certo? É isso, né? Foi o que eu marquei. Está começando esse tópico? Quer começar? 344, você lê também, que você já acompanha com a gente? Ah, eu gostaria. Então vamos voltar uma ainda, tá, gente? Perdão. Não. Você vai pegando. É Bom, 344, então, isso. pessoal. Vamos ler para o Eduardo pegar do começo aqui. Bom, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce. O grito que se escapa, então, da criança
anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Tem criança que pode não gritar, né? Alguns reclamam que voltaram, pô, tô aqui de novo. Mas veja, então, uma coisa muito importante, né? O espírito é ligado no momento da concepção, certo? E óbvio, somente quando a criança vem à luz é que ela nasce para este mundo em que nós estamos, no sentido de ter a sua própria ação no mundo, não é? Entretanto, né, há vida já no ventre da mãe. É nesse ponto que os espíritas, né, têm o entendimento de que não se deve cometer o aborto, a não ser em caso de absoluta necessidade, salvamento da mãe, por exemplo, entre eles. Certo? De outra maneira, em princípio, a doutrina espírita entende, quer dizer, nos conceitos da doutrina espírita, entende-se que o aborto não deveria acontecer. Eu não estou dizendo, certo, que os espíritas precisam ser, né, porque isso é de fórum íntimo. Existem grupos espíritas, inclusive, principalmente aqueles que trabalham na magistratura, e juízes mesmo, espíritas, né, que, para evitar maiores catástrofes que a gente vê cotidianamente nos hospitais, todo esse pessoal que acaba fazendo o aborto de maneira ilegal e com muita dificuldade, né? Eles acabam achando que seria menor o sofrimento se o aborto ocorresse em condições seguras para a mulher. Eu não estou defendendo nenhuma coisa, nem outra. Eu tenho a minha convicção pessoal baseada na doutrina espírita, naquilo que os espíritos nos informam, e também, infelizmente, dos relatos, né, que a gente tem nos livros do André Luiz sobre esse assunto. Ok? Mas a doutrina espírita é claro, o espírito que vai aparecer quando a criança, né, for dada à luz, né, ele já está ligado e ele está comandando a construção do novo corpo. É muito importante a gente entender isso. Ele está comandando a construção do novo corpo. É isso. Como ele colocou, isso é de foro íntimo. A gente nem discute, porque... Não vamos discutir aqui. Neste momento, não, que em outros momentos em que a gente pode discutir o aborto. Ok? Mas não aqui nessa questão. Agora, quanto à ligação do corpo com o espírito, tudo tranquilo, né? Concebeu? Vai, que nem a gente falou semana passada, depois dos 7 anos, tem não sei o quê, que o Emmanuel fala, os capítulos, que é aí que você assume a sua encarnação, entre aspas, mas começa mesmo na concepção. Aí, a 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Né? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? A resposta é assim: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado por esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive.
Isso. Então, é muito importante, porque vocês lembram que um pouquinho antes, né, naquilo que nós estávamos estudando, inclusive aquela parte que eu falei assim, nossa, isso aqui é muito catolicismo, né? Desculpem, não tenho nada contra o catolicismo, quem for católico, fiquem tranquilos, certo? Mas a visão, né, que foi colocada é aquela visão que é colocada em várias religiões, né, de que a criança passa a ser criança no momento em que ela nasce, ao receber o sopro divino, né? E aí, bom, se tem uma criança que está gestando lá no corpo e Deus vai dar, tem um determinado espírito que estava alocado para aquela criança, então pode substituir, não pode? Aquele lá não quer mais, vem outro aí, pronto, certo? O que não faz sentido nenhum. E aí, quando a gente lê logo em seguida essas perguntas e respostas, né, fica muito claro para nós que, efetivamente, não é possível mudar de espírito. Não é possível. Houve a concepção, certo? O espírito foi ligado na concepção, segundo a visão que o André Luiz nos traz, é nas primeiras divisões celulares que vai ocorrer realmente, né, a ligação do espírito que vai começar a comandar a construção do novo corpo, né, o corpo da criança. Então, uma vez ligado lá, não dá para desligar e ligar outro. Não dá para fazer isso. Ok? Essa é a explicação colocada aqui. O que é razoável, na medida em que, né, aquele nascimento, aquela criança que está em formação, ela tem ligação direta e primária com o espírito que deveria reencarnar. Se ele não quer mesmo reencarnar, se ele agir contra o nascimento próprio dele, né, ele pode, inclusive, ter força suficiente para se desligar. Por quê? As amarras ali são pequenas, mas ele precisa ter, né, conhecimento de causa. Na grande maioria das reencarnações, principalmente quando a gente lê nos livros do André Luiz, né, sobre as reencarnações automáticas, né, aquele automatismo natural daqueles espíritos em evolução, tal, que não necessariamente ainda conhecem todo esse processo e tal, e eles não comandam necessariamente esse processo, pode ocorrer, né, é difícil ocorrer a substituição ou a morte, né? Vamos dizer assim, não quero reencarnar, não vou mais reencarnar. Somente aqueles espíritos mais endurecidos que podem fazer isso, certo? Porque as amarras são fracas, mas não pode vir outro. E aí a criança vai morrer. Né? Faz muito Quer dizer, sentido. aquilo lá vai morrer. Se você está programando uma reencarnação, você programa o seu corpo físico. Na hora da, como ele fala, na fecundação, é um pouco apóstolo, como o André nos coloca. Se tudo foi planejado para aquele espírito montar aquele corpo, não adianta você montar outro. O cara não vai ter o... Não faz sentido. Então, não dá para substituir. Mas é interessante a pergunta, né? Se poderia abrir isso. E aqui, ó, tudo bem, gente, nessa questão, acho que não tem dúvida isso, não. Está claro? Se alguém tiver algum comentário a fazer e perguntar, pergunte. A gente tem caso na família, né? O teu irmão, né? O segundo menino lá, que ele não queria. Acho que não queria, porque deu o nome próprio cordão umbilical. E foi. Foi oitavo. Oitavo mês.
Pois, hein? Para desistir. Não sei se está específico, né? O que eu vejo, né, que eu penso, não sei se, até quero ouvir o Guilherme lá, porque às vezes os adultos humanidades, a gente pode pensar que pode ser uma reencarnação pequena, tipo, só para poder reorganizar, né? Existem essas também. Né? Nos casos, eu falo assim, nos casos mais, né, a pessoa pega às vezes está lá, né, quando fica estacionado, né? Isso, é. E tipo, ele vem numa reencarnação dessa, que seria para pegar o fluxo novamente, reaprender esse fluxo. E pode ser umas 2, 3, 4 vezes. Exato. E outra, pode ser um problema fisiológico também. Não pode, mas pode ser, mas pode ser. Fisiológico, que vai estar ligado à necessidade do desenvolvimento daquele filho, né? Não, mas de repente você só É que a grávida sofre um acidente. Então, o problema é que não está diretamente ligado ao cara não querer reencarnar. Então, faz parte. Sim, Tem o aborto em si, ele pode acontecer de várias maneiras. Não, tudo bem. Mas Mas esse caso aí que você falou, é exatamente isso aí. Está num dos livros do André Luiz, se não me engano, em que ocorre realmente várias reencarnações sucessivas, mas ele não dá fim. Ele começa uma parte, depois há o aborto natural, mas aí é aborto natural. Sim, sim, é né? nesse caso. Aí, de novo, aí depois dá o aborto natural de novo, tal, porque até ele criando novamente o corpo físico. Você sabe o que o perispírito. Você sabe o que é ovoide, né? Todo mundo sabe aqui. Não, tem gente que não Não sabe sabe. o que é Vamos explicar, ovoide, então? com certeza. São espíritos, vou explicar o jeito bem assim, tem nos livros lá, mas basicamente é o seguinte, um espírito que se fecha tanto no seu próprio egoísmo, é uma das formas, que ele acaba plasmando, modificando o seu próprio perispírito e se transforma em um ovoide. Pelo menos é o que falam que é o jeito mais comum. E esse ovoide, ele é um espírito que ele não tem mais um corpo. Mas ele não retrogradou, tá, gente? Tudo que ele conquistou até aquele momento que ele se transforma, ele não perdeu. Tanto que são espíritos que são tratados de várias formas, até readquirirem o seu perispírito do jeito que é, e depois disso eles vão continuar de onde eles estavam. Tem todo esse processo, obviamente, de ressarcimento da lei, enfim. Mas é uma situação muito difícil, porque você imagina, o cara chegou a um determinado ponto, algo aconteceu, que ele se fechou de tal forma que ele acabou retroagindo, mas não perdendo onde ele já tinha chegado moralmente enquanto espírito. Você não pode esquecer. E eu lembro do André Luiz, mas não lembro aonde, como sempre, que comenta uma coisa, tem pessoas que vêm para cuidar desses espíritos enquanto no plano espiritual. É uma coisa muito bonita e difícil. E ele coloca, claro, dentro das devidas proporções, né? Que o que um ovoide tem de distância para chegar novamente onde ele estava é equivalente a nós chegamos a Jesus. Claro que isso é uma retórica, né? Da dificuldade que esse espírito vai ter para recuperar o que está lá. E ninguém está livre, né? Todos nós temos... Né? Então, uma coisa bem... Comentar uma coisa importante, né? É que inclusive relacionado com este ponto dos ovoides, né? Pelo que a gente entende, no plano espiritual, ou seja, a matéria espiritual, ela é bastante, vamos dizer assim, plástica. Né? Você pode dar a conformação que você quiser, você pode plasmar, né, diferentes formas. Muito bem. Assim como a vida na Terra, a vida mesmo, processo de vida, ele é um processo que é de organização. Quando a gente estuda física, matemática, essas coisas todas, né, tem lá um fenômeno, um processo chamado entropia.
certo? E a entropia sempre, no universo, ela é crescente. Ela vai crescendo sempre. Essa entropia é uma coisa que vai contra a organização, ela vai a favor da desorganização. Mas o processo biológico de vida é um processo negentrópico, ou seja, ele é contra a entropia, ou seja, ele é organizativo. Não tem como você explicar o processo da vida sem considerar uma coisa que organiza o ser. Isso, levado para o plano espiritual, né, o espírito, através de sua mente, ele está constantemente controlando este conjunto de, vamos dizer assim, de átomos ou moléculas, né, que formam o corpo espiritual, assim como nós também, né? E, naturalmente, pelo processo de evolução, ele controla isso. Tanto é que quando, num processo de culpa, ele não quer ter mais uma mão, ele perde a mão. Ele cria, né, na sua mente, e o seu corpo espiritual, né, assume aquilo. Não tenho mais mão? Não tenho mais mão. Muito bem. No caso dos ovoides, eles ficam tão presos somente naquilo que os afetou, que seja o seu pensamento, né, que a sua forma perispiritual é deixada de lado. Ele não tem o processo mais de pensar naturalmente na formação e na manutenção do corpo espiritual, que é próprio em cada mundo a matéria que o sustenta, né? que constitui o corpo espiritual. Então, é bastante complicado esse processo. E aí vem isso que você falou. Para recomeçar, pouco a pouco, ele vai tendo oportunidade de reencarnar. Só que aquele processo não vai para diante porque a sua mente não consegue dirigir a formação do novo corpo. E aí ele morre. Dá o aborto. Aí segue de novo, vai de novo, fazer de novo, vem o aborto de novo. Não quer dizer que é sempre pela mesma mãe, né? É importante, não existe essa coisa. Não quer dizer também que aquela mãe que perdeu é a mãe ou a devedora daquele espírito, não tem nada de outra. Não é toda mãe que sofre aborto espontâneo que era um ovórmita. Tá? Tem todas essas aqui não dá para fechar nada. Isso é importante na doutrina. Então, é só explica mesmo, por diversas vezes, os abortos sucessivos, até que aquele espírito tenha condições de controlar todo o processo de formação do corpo, que pode ainda trazer alguns defeitos. Depois que nasce. Mas é aquela história, desorganizou a lei, você tem que botar em ordem de novo. Como vai acontecer? Tem ele processo. A história da linha, bateu aqui, fez uma barriga. Deixa reto de novo. Tem que... Não é castigo, não é nada disso, é simplesmente a lei. A gente tem que seguir. Então, só para enfatizar isso do que você falou, a questão do aborto, certo? Ele tem tantas nuances próprias, certo? Que, primeiro, ninguém está julgando ninguém, estamos colocando os fatos, né? E as explicações que podem mostrar que há os abortos naturais que são comandados não necessariamente porque o espírito desistiu, é porque ele não tem condições mesmo de formar todo o corpo, né? Existe também a condição da própria mãe. Às vezes, nós temos
mulheres que têm dificuldade em segurar na placenta, né, o feto. Não consegue. E aí tem o aborto espontâneo. De repente eles aproveitam para esse tipo de coisa, essas mulheres que não conseguem segurar. Nada é perdido no livro, nada é inútil. Né? Não consegue, vamos lá. Eu já estou um pouquinho. Eu acho que as posturas diversas delas se formam, né, com todo respeito a cada um delas, e muitas vezes as pessoas elas esquecem desses aspectos, por exemplo, né, uma mãe que de repente sofreu uma morte espontânea e está né, profundamente sofrida por isso, de repente, né, não quer dizer que seja, mas é uma hipótese, pode ser também, uma oportunidade curta, mas que ela está construindo e ocupando, né? Então, é uma coisa que né, sempre trata desse assunto. Eu acho que é importante a gente pensar que os envolvidos, né, que são essas que o Eduardo já mencionou, né, que é né, outro complicado, às vezes sem as condições de saúde, que é uma análise que os indivíduos vão fazer, essas questões né, de política, mas que tem essas outras questões também, que eu acho que isso é importante para que as pessoas conheçam, que não é só um lado. Né? Tem esse outro lado. Então, de repente, mamãe, ele foi meu bebezinho só 3 meses. Ótimo. E você contribui com isso. Eu acho que você tem. Acho que é uma questão humana importante, né? Espiritual importante, para ser levantado. Acho que a unicidade. Acho que a unicidade da existência, só o conceito da unicidade da existência, traz algumas visões um pouco distorcidas do que é na realidade. Se todos tivéssemos essa, entenderíamos um aborto espontâneo, entenderíamos várias coisas que acontecem, que muitas vezes quem não teve contato com conhecimento que amplia muito a nossa visão. Mas as pessoas que não tiveram, não importa o motivo, talvez não consigam, né, tendo só unicidade, não sabendo uma reencarnação, o que isso significa tudo, todos os aspectos de qualquer situação de uma gestação mudam, como que você vai ver. Então, acho que tudo isso tem a ver. Né? O Eduardo falou, muitas vezes se decide pelo aborto para você evitar que a mãe morra no aborto ilegal. É complicado, gente. Moralmente e eticamente, isso tudo é muito complicado. E não dá para julgar absolutamente ninguém a respeito de nada. Você não deve julgar ninguém por nada, mas numa situação dessa é muito mais difícil ainda, porque difícil. Enfim. Então, a minha irmã teve um aborto espontâneo e a cabeleireira dela era. Então, gente, ele foi demônio. Realmente, o sofrimento, né? A paixão vai ter que escutar as aulas. Não, exatamente. Então, mas esses são os prejuízos, né, de tudo aquilo que você você está fechado. E você só vê daquele jeito. Eu conheci pessoas que tinham se tornado espíritas, mas que tinham a visão de que a criança só era criança, nascia, quando recebia o sopro divino no nascimento. Deus é bom de pulmão, então, mas o que era interessante, porque Deus é bom de pulmão. Isso que eu falei, bom de pulmão. Não, mas... Ficou o dia inteiro soprando. Né? São bilhões, né? Mas depois todos os planetas. Não venha soprar. A gente não sabe, é o vento. Desculpa, a gente tem que não aguento. Escuta uma coisa dessa, tem que fazer um comentário. Mas o que eu queria dizer é que, embora católica, e a Igreja Católica é contra o aborto, quando a mulher deseja fazer o aborto,
certo? Mas ela e a mãe dela faziam do aborto a política de... Como é que é? Não é da política. Quando você faz a questão de planejamento familiar. Se ficasse grávida, não estava na hora, aborta. Por quê? Porque a criança não estava nascida. Ela não tinha recebido ainda o suco de vida, portanto, ela não era um ser vivo. Bom, e quando eu estava, só um minutinho, quando eu estava estudando esse negócio no nosso cantinho, que eu ficava lá em cima, né, estudando esse livro, nossa, ela depois veio, assim, desesperada para cima de mim e brava com aquilo que eu tinha falado sobre o que está escrito no Livro dos Espíritos, sobre a questão do aborto. O que eu posso? Eu fico ali. Eu não posso aceitar que ela esteja certa, porque ela quer que eu aceite. Ela tem a visão dela e eu tenho a minha visão, em cima da doutrina. Se ela lê o que está escrito aqui e acha que o entendimento dela bate com isso daqui, beleza, por questão dela, não é minha. Não dá para ser contraditório. Quando você está lendo aqui, quem está aqui falando tem que tomar muito cuidado para não ser contraditório com o que a doutrina traz. Né? E, por favor, se um dia vocês perceberem que um de nós faz isso, por favor, nos alertem, porque nem sempre a gente pode perceber. Isso é uma realidade. Por favor, nos alertem. Isso é não, em 2025, agora, duas universidades debatendo. Falaram que o feto humano não é humano. É canino. Então, ela falou, mas é feto do quê, então? Isso também. Tirar, uma defendendo a outra e outra é contra, mas o feto ainda não é humano. Ela falou assim, mas então é feto do quê? É feto do quê? E ainda pensa. Materialismo. É porque é a forma e... Eu fico imaginando a França. Mas a França, você fala da França? A França... Que isso? Eu assisti um filme, não quero ter, vai lá. Mas não é só Não. a Europa como inteira. Nos Estados Unidos também tem os estados em que você pode abortar, né? E estados que você não pode abortar. A Rússia, como você acha que era a Rússia? E era em todo o mundo que era dominado pela Rússia, na União Soviética. O aborto era política de Estado. Na China? Na China. É política de Estado. Não faz muito tempo na China. Tanto é que agora eles estão tentando fazer com que as mulheres tenham 2 ou 3. Porque caiu muito a população. 2 ou 3 filhos. Era política de Estado. É muito complicado, porque você, com esse planejamento familiar, mas você não dá condição das famílias planejarem, aí engravidou de novo, tira, como se fosse uma coisa assim... Absolutamente normal. Só uma dúvida. Uma elaboração de composição para a encarnação. Quando foi planejado? Como assim não é planejado? Não é planejado pelo pai e pela mãe. Gravidez inesperada. Você diz, você vai numa festa, né? Você vai numa festa. Até você tá com em cima. Então, Eles estão todos esperando lá, viu, Vitória? Eles estão todos esperando. Estão tudo lá de boca. Eu não sei se foi no Eduardo ou se foi no livro, às vezes, uma pessoa nasce, tem que nascer, mas ela tinha que nascer no Brasil, mas não tem chance, nasce na Europa, não tem no Brasil.
Tem muito disso. Então, Tem muito disso. precisa chegar. E como só tem um jeito de chegar, fica esperto. E quando a gente faz as Não. contas, né, as pessoas que outro dia aqui, você vai afunilando. Mulheres em período que podem gestar, vai fechando, né? Homens e mulheres que queiram a gestação, você vai diminuindo. Chega uma hora que você tem alguns bilhões de espíritos lá na fila, mas você não tem bilhões de mulheres para permitir a reencarnação. Tem que agradecer todo dia que nossos pais permitiram a gente vir, estamos aqui, vamos fazer o melhor possível, porque não está fácil. E tentar não voltar logo, porque a coisa está complicada. Olha, por isso que eu vou até o 120. Eu já falei que eu vou até o 120, porque Não está depois fácil, não. vai saber quando que eu vou poder voltar. Estatisticamente. Mas, voltando mais sério com relação ao que ele pergunta, né? Por quê? A gravidez indesejada, geralmente, ela é indesejada quando ocorre, né, a brincadeira do menino com a menina, né, seja a idade que for esse menino e menina, e né, não se cuida, não se programa, né? Claro que não estava programado, mas não se protege e assim por diante, né? Ocorreu. Que espírito é esse que vem vindo? É um desses qualquer? Não é. Não faz sentido. Geralmente não é. Ok? Então, geralmente ocorre. Tem um capítulo do livro No Mundo Maior que fala direitinho sobre um aborto que ocorre, que a moça ela faz um monte de loucuras lá e acaba engravidando, não queria, e ela acaba cometendo o aborto. Quem seria o filho? Era um ex-obsessor dela, que ela tinha prejudicado muitíssimo e ele perseguia. Aí os dois concordaram que ele vivia com o filho dela. E que os dois, nas dificuldades, né, se acertariam. Por quê? Ela era riquíssima, muito provavelmente foi lá nas épocas dos anos 40, muito provavelmente o pai ia mandar ela embora, certo? Ia deserdar, era muito rico e tal. E ela falou assim, mas eu não vou ficar pobre de jeito. Na hora que o negócio ficou, né? Eu estava lá, a criança estava desenvolvendo, já estava com 4 meses, e ela falou assim, não, eu quero tirar, eu vou tirar, não vou aceitar. Né? E aí tem um desfecho pior possível. Né? Vale a pena você ler lá. Aquela ali é uma gravidez indesejada. Ela considera como desejada, mas ela o acerto dos dois, antes dela reencarnar, era no mundo maior. Você está estudando domingo à noite esse livro. A gente já acabou isso daí. Acabou. Esse capítulo já. O capítulo, não o livro. Esse capítulo. Você me assustou agora. Não. Acabou o capítulo. Acabou o capítulo. Mas tem exatamente esse é muito, ponto. muito interessante. Meio triste, assim. Então, essa gravidez indesejada, inesperada, tudo, não é fortuita. Esse é o termo, não é fortuita. Exatamente. Ela é indesejada, ela fala. A mulher que? Estuprada. Pois então, olha, essa, de novo, é uma questão de foro íntimo. Na lei brasileira, é permitido à mulher que ela aborte. A lei brasileira, a sociedade brasileira aceita essa questão. Ok?
Quando você estuda a doutrina espírita, ele vamos dizer assim, realmente entende como que se processam os fenômenos da reencarnação, as relações entre os espíritos, né? Você, se eu fosse mulher, eu não sei o que eu faria. Provavelmente, conhecendo tudo o que está escrito aqui, eu seguiria em frente com a gravidez. Hoje, muito provavelmente em vidas anteriores, quando mulher, eu devo ter cometido um monte de aborto. Pela minha condição ignorante desse conhecimento todo que eu tenho agora. E por isso que eu digo, é uma questão de foro íntimo. A mulher tem que decidir. A mulher tem que decidir. É lógico que, a hora que você fala de uma criança de 10, 11 anos, 12 anos, que é estuprada, às vezes pelo próprio pai, né? Como que você acha que a criança vê tudo aquilo? É muito complicado. Como é que eu posso julgar se a criança decidir que vai abortar? Se a mulher decidir que vai abortar? É uma decisão dela mesmo, levando em consideração todas as coisas dela. Mas a lei brasileira hoje permite o aborto no caso de estupro. Quando a gente vê aqui, não importa a forma de concepção. Tudo isso daqui funciona independente. Levantou o presidente. Só que aí, como é que você vai parar que depende? O estudo for planejado. Se admitir essa hipótese é uma coisa complicada. Aí agora eu lembro de uma outra história. Aí já num caso de juiz. E numa cidade do interior, adivinha onde estava o Paulo, com a filha. E qual foi a justificativa? Você vê o nível de ignorância dessa pessoa. Se alguém vai fazer isso, que seja comigo, do pai. Aí você fica assim. Né? Mas é exatamente o nível de ignorância dessa pessoa. Então, talvez seja uma oportunidade de gerar uma gestação, mas que a geração da gestação seja uma coisa que, pela ignorância daquele espírito, já seja uma rotina na vida dele. Pode ser. Não, deixa eu colocar uma outra questão. Vou colocar uma outra questão. Não é justificada nenhuma violência. Então, vamos partir deste princípio. O que eu vou falar agora, certo? Eu parto deste princípio. Não é justificada nenhuma agressão, nenhuma violência. Entretanto, por que a mulher foi estuprada? Nada por acaso. Provavelmente ela uma violência que ela tem. Né? Vamos saber o que pode ter acontecido? São tantas hipóteses possíveis, entre elas, certo? Que ela iria engravidar num estupro que, em vidas anteriores, ela estuprou. Só que essa mulher agora foi como espírito de homem. Desculpa, não é espírito de homem, no corpo de homem. Porque o espírito pode reencarnar como homem ou como mulher, nas diversas reencarnações. Então, nós não sabemos, não é? Mas aí eu penso olho por olho, Não. O próprio espírito O próprio espírito pode pedir que ele passe por isso. Quero aprender através disso. Aquele caso do menino que
ficou preso no cinto do carro lá lá no Rio de Janeiro, que foi aquele alvoroço, que a criança morreu dilacerada. Né? Ele volta para os pais para pedir para os pais ficarem tranquilos que ele estava certo, estava bem, que aquilo tinha sido uma necessidade, um pedido dele de passar por uma experiência semelhante à que ele causou para milhares de pessoas quando ele tinha o poder de amarrar as pessoas nas bigas e arrastar os cavalos e bigas e tudo, e arrastar pela pessoa até a pessoa morrer. Né? Então, aconteceu, infelizmente, certo? Num processo atual, não tinha biga, a biga era o carro dos pais, roubado, certo? E aí você fala assim, puxa vida, mas e os ladrões, né? Estava fadado para eles fazerem aquilo? Não, podia não ser eles. Poderia ser naquele momento, podia ser outro. Podia ser qualquer outro. Ele poderia, por exemplo, certo? Estar no carro, brincando, solta o freio de mão, certo? E é arrastado. Tenta numa montanha-russa. Você entende? Quer dizer, então, a possibilidade do estupro pode ter sido, né, uma consequência para aquele espírito de o que é ter uma prova desse tipo. E não é incomum isso não, gente. Mas esse é o espírito, que no caso desse menino, ele chegou num ponto de falar, cara, ele deve ter passado por outros processos, já deve ter chegado e falar, ó, tá faltando isso aqui. Só que o que isso serve também? De lição para quem está assistindo uma coisa dessa hoje. Você traz toda uma comoção, tudo isso daí. Para ele, foi realmente se acertar com a lei. Melhor, a consciência dele pedia que ele se acertasse. Não é talião, não é porque ele fez, tem que fazer, tem que sofrer. Entendeu? Isso aí foi só na época mesmo, lá, de Moisés. Enfim. Não, hoje não se usa mais. Não se usa muito disso. Então, mas são espíritos que já chegaram num ponto de assumirem as responsabilidades que tiveram, a consciência está pesando e falar, cara, deixa eu passar por isso. E às vezes, né, Eduardo, a historinha do dedo, você sabe a história do dedo, né? Todo mundo conhece a historinha do dedo do cara. Todo mundo conhece aqui. O cara vai no centro espírita, ele perde o dedo num acidente lá, nossa, ele chega no mentor, reclama e fala um monte de coisa pro mentor, o mentor só ouvindo. Aí para e fala, já tá mais calmo? É o seguinte, você fez isso, como feitor de escravo, só que você pediu para perder o braço nessa encarnação. Só que você conseguiu melhorar enquanto pessoa. Fazer tanto bem nessa encarnação. Perdeu o dedo na mão esquerda, o cara na destra. O cara na destra. Tipo, pô, gente. Né? Por isso que é importante a gente ter sempre em mente. Pode fechar uma coisa muito pesada lá. Mas se a gente conseguir melhorar aqui, tudo isso é atenuado. Não existe. Então o cara fez tudo, perdeu o braço. Não. Podia ter perdido até a unha, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas pode ter ocorrido por este motivo. Isso pode piorar também, tá? Isso pode piorar também, perder os dois braços, de repente. Essa conta tem uma... Não, eu só estou comentando, né, porque as visões, quer dizer, essas coisas levam mesmo a uma... Tem que ter uma conversa bem franca, bem ampla, bem aberta, para a gente colocar na cabeça essas coisas e refletir mesmo. Espera aí, espera um pouquinho. Tem duas lá. Não, eu não estou. A gente vive uma loucura. Eu ouvi uma vez uma história que o menino era abusado. Todo mundo tem abusado, as crianças lá, né? E aí ele cresceu assim, não, achou que aquilo era normal. Ele continuou. Então tem isso. A sociedade não mentira. Mas tem que parar muitas vezes, às vezes nem repetir a história, né? Nem dar continuidade para as coisas, porque é muito triste ter
Tá. Mas isso não tira a carga de quem está praticando. Sim, isso é uma responsabilidade. Claro. Você lembra do escândalo de Jesus? O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Por exemplo, no caso dos dois meninos, infelizmente, aqueles dois jovens que cometeram o roubo do carro e não perceberam que a criança estava sendo arrastada nem nada, embora a mãe tenha alertado que o filho estava lá, né? Eles contraíram perante a justiça divina uma dívida que vão ter que responder por ela. Já passaram os abusadores. Não resta a menor dúvida. Então, eles não têm. Não. Ele está em paz, não. Não, claro. Né? Pode estar em paz porque está completando. Mas tem que responder na medida da Tudo que a gente fizer contra a lei. Veja, por que Jesus fala o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Nós estamos num mundo de expiação e provas. Escandaloso. Certo? E, portanto, né, há espíritos ainda nessas condições de achar normal que tem que estuprar a criança e tudo, e depois formar um novo estuprador, né? A pessoa abusa o tempo inteiro dos outros, né? Existem esses espíritos ainda no nosso meio. Espera só um pouquinho. Deixa eu só terminar, completar a minha ideia. Então, nesse sentido, certo? Ao vivermos neste mundo de expiação e provas com aqueles que estão tentando se regenerar, estão trabalhando no bem de todos, está fazendo o seu progresso espiritual, né, pouco a pouco, não alimenta mais esses pensamentos, esses sentimentos e tudo, tal, que está se melhorando. Você tem espíritos muito elevados que estão ajudando, você tem esses que é a grande maioria que está progredindo, mas você tem aqueles que são um desastre ainda, do ponto de vista, desculpa falar, mas do ponto, ainda são muito primitivos, ainda são muito primitivistas. Eles ainda vivem nas sensações, certo? Do homem primitivo. Isso não é julgamento. No instintivo. Gente. Isso é observação. Certo? É muito importante isso. E aí, eles vão agir e as situações que deveriam ter acontecido, por exemplo, eu estou para ser atropelado, eu vou morrer violentamente, tal. Muito bem. Tem tanta possibilidade disso acontecer, mesmo eu não pensando que eu estou fazendo isso, porque, na verdade, é uma programação lá, bem antes, tal, e que, de repente, acontece. Por qualquer um. E atropela, e me mata. Certo? Aquele que me atropelou e me matou foi o agente daquilo que eu precisava passar. Mas isso aconteceu, muito provavelmente, porque ele foi negligente como motorista, ou ele fez uma coisa, você entende? Ou o carro dele, por exemplo, quebrou e ele não tinha como segurar o carro, buzinou, eu não ouvi porque não estava de aparelho, e pegou, aconteceu. Certo? Você entende? Isso que as coisas vão acontecendo. É muito variado. Não, aí você começa a viver... A Sônia ia falar. Tá. Você ia falar alguma coisa, Rosana, também? Não. Anota semana que vem. Tá bom, são 10h55, só contando assim. Tinha uma pessoa maravilhosa. Uma mulher, assim, que fazia o bem, fazia um monte de coisa, teve os filhos, levou
a doutrina, fazia bolos, fazia comidas deliciosas, tal, tal, tal. Estava indo para a evangelização e para o trabalho que depois eles faziam comidas e vendiam lá para poder construir a sede do centro que eles estavam fazendo lá em São Carlos. O neto estava dirigindo, né? Ela estava do lado aqui, um ônibus atravessou o sinal vermelho em alta velocidade, pam! Ela morreu na hora. Puxa vida, por que ela tinha que morrer naquela sua... O neto também morreu. E que tinha outras pessoas no carro que se salvaram. Tá? Era necessariamente, provavelmente, uma solicitação do espírito dela que a morte ocorresse de forma violenta. Infelizmente, o motorista do ônibus ou se distraiu, ou ele realmente decidiu atravessar, porque muita gente no Brasil não gosta de seguir as regras de trânsito, e aconteceu um desastre. Está na hora de encerrar. Vou colocar minha aguinha aqui. Para mim. E fazer a precezinha. Gente, nós vamos encerrar por hoje. Vamos agradecer pela oportunidade desta conversa aberta, importante, nos conceitos da doutrina, lembrando sempre que aqui ninguém impõe a outrem, né, as suas opiniões. Opiniões são opiniões. Mas agradecemos a oportunidade desta abertura que temos nesta conversa. Agradecemos a equipe espiritual, agradecemos aos espíritos que aqui estudaram conosco e que pode acontecer de muitos deles terem histórias ligadas a tudo isso que nós conversamos, assim como nós mesmos, só que graças a Deus, quando reencarnamos, esquecemos temporariamente o nosso passado. Estamos escrevendo um novo livro nesta vida. E pedimos aos bons espíritos que nos amparem ao longo da semana para que a escrita seja uma boa escrita, um bom capítulo, capítulo de bem, que nós possamos sempre abrir a mente e o coração para que os bons espíritos que trabalham pelo nosso progresso espiritual possam atuar sobre nós, nos intuindo para que façamos as melhores escolhas, façamos o bem, independentemente de qualquer outra coisa. Que esta é a forma de nós crescermos na direção de Deus, nosso Pai. Que nós possamos receber um passe espiritual renovador de energias, trazendo-nos paz ao coração. E deixamos a nossa prece nas mãos da equipe espiritual, encerrando assim o nosso trabalho, com todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoar-nos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Que assim seja. Obrigado pela... Quando a coisa é boa, ninguém levanta, né? Aí é 3, 4, 5. Não, 3, 4, meia. Próxima vez. Não, agora é só esse assunto. Vai ser uma questão por 2 domingos. Não, sonhar muito. A justiça divina. Beijo para vocês. Bom verão. Tchau. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, pessoal. Tchau. Bom domingo, Eduardo. Tchauzinho, boa tarde. Até mais. Até mais. Esse lugar, vai. Não, perfume. Olha, puxa o fio lá, Eduardo. Esqueci. Puxa o fio.